Olá, queridos, bom dia. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a lição 8 da revista Palavra e Vida, por ocasião da nossa EBD Online. Essa lição tem por título Cristo, presente de Deus para o mundo, e o texto bíblico de base se encontra em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, que diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O autor dessa lição inicia a mesma relatando uma prática na política oriental para tentar exemplificar a propiciação. Leiamos o que ele escreveu na introdução. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação. Mas afinal, o que é propiciação? Bom, vamos compreender agora, né? Propiciação vem de propiciar, ou seja, tornar favorável. O termo grego para propiciação é hilasterion, que significa Deus se tornou favorável. Já em hebraico, o verbo propiciar é kiper, que significa juntar partes em conflito, refazer ou fazer amizades. Assim sendo, é possível compreender que a propiciação é um ato com objetivo reconciliador. O autor dessa lição, ele ao ler, o versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele disse assim, ele escreveu na revista: parece estranho, mas tudo indica que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Mas por que o autor diz isso? Eu pensei em 2 versículos para essa pergunta, para essa dúvida. Pensei na fala do apóstolo Paulo em Romanos, registrada em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da presença de Deus, podemos dizer assim. E pensei também na fala do salmista Davi ao profeta Natan após seu envolvimento com Batseba, lá no Salmo 51:5, Davi disse assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, é possível perceber a necessidade de uma propiciação para estabelecer a reconciliação entre o homem e o seu Criador. Então, o objetivo da propiciação é estabelecer, é propiciar, a reconciliação entre o homem e Deus. Vamos para o tópico 1 agora. Tópico 1 tem por título A ira e a misericórdia de Deus. E já destaco o texto aqui em Romanos 1:18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O autor destaca que ira não é ódio, mas sim indignação. Nesse tópico, o autor destaca uma situação conflitante ocorrida na primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo para revelar a indignação do apóstolo em defesa de sua fé, pois havia um homem interessado em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a fé do apóstolo Paulo e de Barnabé, e havia uma pessoa tentando impedir que isso acontecesse, tentando tirar, ali a oportunidade daquele homem, o desejo daquele homem de adquirir
a compreensão em relação, né, à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Vamos ler então no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 6 ao 10, podemos ter uma parte do registro desse acontecimento que diz assim: Barnabé e Saulo, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Bar Jesus, também conhecido como Elimais, tentava de todas as maneiras afastar Paulo Sérgio, né, desse conhecimento. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. É interessante, né, que a gente pode voltar aqui, né, no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aqui é manifesta essa ira, essa indignação de Deus por intermédio da vida do apóstolo Paulo, que, cheio do Espírito de Deus, né, interrompe, repreende, né, rechaça ali aquela investida do Bar Jesus na tentativa de impedir Paulo Sérgio de ter o conhecimento, né, que ele já sentia desejo no seu coração de obter a respeito da vontade de Deus para a sua vida. O autor destaca no versículo 13, para frisar bem, que Paulo não estava cheio de ódio, ele estava cheio do Espírito Santo, quando confronta o Elimas, o Bar Jesus, quando confronta aquele homem que estava tentando impedir o Paulo Sérgio. Há um versículo bíblico, não anotei esse para dizer aqui, mas ele está escrito, se eu não me engano, em Provérbios. Os irmãos podem pesquisar, os amigos na internet, na Bíblia Online, você acha. Está escrito assim, que Deus não respeita os soberbos, nem aos que se desviam para a mentira. E o Bar Jesus, né, agindo ali com mágicas, com todo tipo de ilusionismo, né, a gente vê aqui nos registros que a atitude do apóstolo Paulo revela exatamente, né, que o Espírito de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, a revelar essa indignação, traz para a gente também, faz a gente lembrar desse versículo que diz que Deus não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, né? Deus não respeita essas pessoas, porque essas pessoas, de certa forma, elas impedem os outros de alcançarem, né, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, para as suas vidas. Meus queridos, o autor ainda destaca que a propiciação se dá ao temperar a ira com a misericórdia. Ele diz que a ira de Deus não é um descontrole emocional, mas faz parte de sua moralidade, pois se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por Deus ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele é misericordioso para com o pecador, né? E para finalizar esse tópico 1, eu peguei três versículos do livro de Lamentações, né? Três versículos do livro de Lamentações, porque que traz conforto, né, ao nosso coração, mas ao mesmo tempo, esses versículos, embora traga conforto ao nosso coração, ele também não nos dá respaldo para a gente
ter uma caminhada relaxada em relação aos propósitos para os quais Deus nos trouxe a vida nesta terra. Pois hoje a gente não caminha mais sem entendimento. Nós alcançamos o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Paulo Sérgio estava procurando, alcançar o entendimento da vontade de Deus para a vida dele, nós alcançamos. E por isso hoje nós, embora a gente traga na bagagem da caminhada um dia afastado do propósito de Deus, pesos e cargas que vão saindo durante a caminhada, porque a gente vai se ajustando aos poucos, né? Hoje nós temos o compromisso, né? A obrigação, a responsabilidade individual, pessoal, intransferível de nos ajustarmos à vontade de Deus para que possamos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, né? Segundo os propósitos para os quais Ele nos trouxe a vida nesta terra. Nós somos hoje também agentes reconciliadores através da sua palavra. É a sua palavra que tem poder para transformar a vida do homem, para ajustar a vida do homem aos propósitos do Senhor, né? E esse versículo que eu quero ler com os amados irmãos aqui e amigos, né? Ele se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 25, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, né? Então vamos esperar no Senhor, vamos buscar no Senhor, né? O entendimento da sua vontade para a nossa vida. Importante citar aqui, aproveitando esse comentário, citar o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, né? Que quando nós adquirimos a compreensão da vontade de Deus para o propósito relacionado à vontade dele para as nossas vidas, nós podemos pegar esse capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e versículo 2, e analisar dentro desses dois versículos, né, qual é o direcionamento e o posicionamento que devemos ter por ocasião dessa salvação, desse entendimento que chegou até nós para nos reconciliar com o nosso Deus e estabelecer, né, em nossa vida o padrão segundo os propósitos dele, para que possamos seguir essa caminhada de fé, a qual nos faz nova criatura pela sua misericórdia, pelo seu poder. Vamos ler agora o tópico 2, que ele diz assim, tópico 2 tem título, Como remover a ira de Deus. E o autor fez uma colocação muito interessante nesse tópico. Ele falou assim, ó, a ira não se remove, ela se desvia. E ele cita o Salmo 78:38, que diz assim, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. O autor destaca Romanos 6:23, a dizer que o pecado é algo tão sério aos olhos de Deus, que exige a morte do pecador. Olha só, sabe o que diz lá em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que eu citei anteriormente Romanos 12, de 1 a 2, né? Porque por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós apresentamos nossos corpos hoje como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Ele.
é um culto racional a Deus, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, rejeitando toda sorte de impiedade, de impureza, de maldade. Porque iniquidade, pecado é tudo que a gente faz contra o próximo. E outrora a gente pecador, hoje não somos mais, porque fomos alcançados pelo um conhecimento desse Deus que nos reconcilia em seu poder, pelo seu poder e em seu amor, para viver os propósitos para os quais Ele nos trouxe a essa terra, para reconciliação, para transformação, para vida, para proporcionar vida, realização, vida pela fé naquele que tudo pode. Bom, lá no final, na introdução desta lição, o autor disse uma outra coisa muito interessante. Ele disse assim: propiciação é ato de Deus e não nosso. E destaca o versículo 27 do capítulo 3 de João, que diz: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Há uma frase que li que diz mais ou menos assim: não fui eu que encontrei a Deus, antes, porém, foi Ele que me encontrou, pois o perdido era eu. O que traz essa frase e tudo isso que nós falamos aqui? A princípio, a gente pode até pensar, que a salvação, a transformação depende apenas da gente. Mas nós em si próprios, nós não temos condições de nos reconciliarmos por nós mesmos com o nosso Deus. Porque nós precisamos, de que haja uma propiciação. Nós precisamos de receber de Deus esse presente que Ele já nos enviou. Ele já nos propôs uma nova vida, por um novo caminho, por um novo ideal, na realidade, por um propósito eterno, para o qual Ele elaborou um plano eterno de salvação, de transformação, de paz, de união, de justificação, de santidade, de alegria, de amizade, para prover saúde, prover vida, paz, comunhão, diante de um mundo tão difícil, um mundo em que as nossas ações, nossos passos, nossas caminhadas, muitas das vezes, são afuniladas, tensionando-nos conduzir ao erro, à ofensa, a toda sorte de situação que nos distancia de Deus. Mas Ele nos traz a oportunidade de reconciliação, através do seu plano eterno, através de uma propiciação única, perfeita e eterna pela sua aliança. Vamos ler aqui o tópico 3, que diz assim: a ideia do tabernáculo. Vamos entender, compreender a questão do tabernáculo, já que a gente está falando de propiciação, o autor traz aqui essa questão do tabernáculo, dessa prática lá no passado, que o povo de Israel sempre vivenciou. E ele diz assim, o tabernáculo era o templo móvel de Israel na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com Ele. Está registrado lá em Êxodo 33, 7, 11. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar ao povo o caminho que propiciava o perdão e a reconciliação pelo sangue do Cordeiro Imaculado.
Olha que interessante essa colocação. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar ao povo o caminho que propiciava o perdão e a reconciliação pelo sangue do Cordeiro Imaculado. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era Caporete, que significa propiciar. Está lá em Êxodo 22, de 7 a 22, vai falar sobre isso. Aí, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. A expiação livrava da condenação do pecado. O autor da lição destaca que o propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados de maneira definitiva, enquanto que no Antigo Testamento o ritual propiciatório do tabernáculo tinha prazo de validade. Ele cita Hebreus 9:11, destacando que em Cristo o problema do pecado foi resolvido para sempre. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e o Yom Kippur, o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Vale frisar que não é o nosso caráter, mas é o caráter de Deus. Vale aqui lembrar que o Cordeiro de Deus, que Deus providenciou para Abraão salvar o seu filho, foi um ato consoante ao seu caráter. E aí vem a pergunta: como podemos então definir o caráter de Deus? Como podemos definir o caráter de Deus? Vamos então lá fazer a leitura de Gênesis 22, de 10 a 14, que diz assim, vamos lembrar, desse acontecimento bíblico tão conhecido, no mundo, essa passagem tão falada, tão recitada, tão lembrada, tão recordada por aqueles que leem a palavra de Deus. Diz assim, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E o que nós podemos entender sobre o caráter de Deus nessa leitura? O que podemos compreender? Que Deus revela aqui a sua essência, a sua preciosa essência. Deus é amor. Deus não suportou ver Abraão, em hipótese alguma ali, para imolar o seu filho. Abraão era um homem obediente, um homem temente a Deus. E naquele momento Deus provê o cordeiro imaculado para a propiciação, para resgatar a vida de seu filho ali naquele lugar. Diante da providência divina,
mediante a fé, é possível identificar nitidamente o caráter de Deus. Sabia disso? Diante da providência divina e mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito. É possível identificar nitidamente o caráter de Deus. E 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Embora nosso Deus seja amor, ele aplica a sua justiça também. É um Deus justo, perfeito, mas a sua essência principal é o amor. Ele aplica a sua justiça com amor. A sua perfeição vem por esse amor. Amor incondicional, indizível, que busca reconciliar o homem com Deus. Ele não quer destruir o homem, ele quer salvar. Lá diz no Antigo Testamento, fala isso: não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa. Que ele se arrependa, se renda ao meu senhorio e permita, que eu possa habitar em sua vida, para que ele seja também um agente reconciliador que conduza outros a compreender o meu caráter, a minha essência, a minha presença. Queridos, vamos para o tópico 4, já caminhando para o final dessa lição tão maravilhosa, que tanto tem falado ao meu coração, tanto falou e está falando mais uma vez. O tópico 4 tem por título a obra de Cristo. Nesse tópico, o autor incrementa essa lição com outra passagem bíblica muito interessante, registrada no Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 18, versículo 10 e 13, onde lemos: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Há um versículo que diz que há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ele já nos ofereceu perdão, ele já nos ofereceu vida. Ele está disponível para a gente, para todos nós. A gente precisa entender esse amor incondicional, para que de fato possamos viver o propósito para o qual ele nos trouxe a vida. E isso indifere de quem é pobre, de quem é rico, de quem é preto, de quem é branco. Ele nos une em seu amor incondicional e faz de nós agentes de reconciliação para viver os propósitos para os quais ele nos trouxe a essa terra. O autor destaca que quando o publicano pede que Deus seja propício a ele e o fariseu se considera bom e melhor que o seu semelhante diante de Deus, o publicano reconhecia-se pecador e clamava por perdão. Ele reconhecia que por ele mesmo ele não conseguiria prosseguir a caminhada. Nessa parábola, Jesus define sua missão. Me lembro muito do doutor e professor
Augusto Cury, quando ele, em seus livros, ele se refere a Jesus como um mestre do saber, como um homem inteligente demais, um homem que compreendeu o amor de Deus, que transmitiu o amor de Deus, que trouxe a possibilidade de vida ao homem pelo conhecimento da vontade de Deus. Então vamos ler aqui, ó. Nessa parábola, Jesus define sua missão. Ele é o presente divino, que reaproxima as partes afastadas, que reconcilia o homem a Deus. Porém, nessa mesma parábola, ele revela duas pessoas iguais, em estado de espírito totalmente opostos. Um que se considera bom e o outro que compreende a real condição humana de todo ser humano diante do eterno Deus. Queridos, há uma coisa que só nós sabemos. Nós e Deus, todos nós temos algo em comum com o nosso Criador, com Deus. Sabe o quê? A realidade sobre a nossa vida. Só quem sabe sou eu e Deus. É você e Deus. Assim sendo, só eu posso permitir que Ele mude a história da minha vida, assim como eu já fiz. Essa é a realidade que esse autor traz nessa lição. Ele traz aqui orientações e citações que nos levam a refletir, para o ajustamento da nossa caminhada em função dos propósitos desse Deus, que não faz acepção de pessoas, nem de religião, nem de cor, nem de classe social, mas que olha dentro do interior de cada um de nós indistintamente e com amor incondicional, deseja e oferece vida pela verdade da sua vontade, do seu propósito. Todos nós estamos aqui, vivemos nessa terra com um propósito determinado por Deus. E nós precisamos compreender isso. Não é para nos tornar um robozinho, muito pelo contrário, Muito pelo contrário. Seremos verdadeiramente livres quando nos submetermos ao propósito do eterno Deus, livres dentro do propósito para o qual Ele nos chamou. Diz assim, então, continuação já caminhando, para o final dessa lição tão maravilhosa. A propiciação, que é o assunto principal aqui, dessa lição. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando essa triunfa sobre a sua ira. Olha só, propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando essa triunfa sobre a sua ira. Aí eu lembro de um versículo que diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que a justiça de Deus é perfeita. E nós precisamos nos submeter à vontade desse Deus, à justiça desse Deus, para que Ele mesmo, através daqueles que Ele vocacionou, através daquele que Ele investiu de autoridade e poder em todas as esferas da sociedade, possa ajudar, agir em prol de ajustar as coisas que são relacionadas à nossa vida pelos propósitos dele. Esse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo difícil, um tempo que a gente, para fazer
a EBD tem que ser online e tantas outras comunicações por causa da reclusão que temos que manter em função do coronavírus, por proteção, por segurança. A palavra de Deus diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Quando nós temos uma ameaça real de morte, como o coronavírus é uma ameaça real de morte, nós estamos nos abstendo da aparência desse mal terrível que tem ceifado vidas. Mas precisamos pensar, meus queridos, em nos abster do pecado, esse mal terrível que nos leva a brigar com o nosso semelhante, que nos leva à vingança, que nos leva a nos destruir e nos leva, nos afasta do propósito para o qual Deus nos trouxe, quando já nos manteve afastado antes de compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas hoje, diante dessa lição, que eu desejo muito, meus queridos, que Deus aplique essa lição ao seu coração, de maneira que a sua vida seja ajustada pelo poder que vem dele, não pelo poder das palavras, pela persuasão, de quem quer que seja, mas pelo poder que vem dele, tá? Para que a gente possa se ajustar a essa vontade. Eu quero isso para a minha vida, e é isso que eu tenho buscado constantemente, porque eu não quero, viver fora dos propósitos de Deus para a minha vida. As lutas são grandes, os desafios são tremendos, são imensos, mas Deus, Ele está presente conosco através do seu Espírito, do seu poder. Encerrando essa lição, meus irmãos, eu quero estar lendo aqui mais uma palavra do autor. O autor cita Hebreus 2,17. Porém, eu convido aos irmãos que leiamos os versículos 16, 17 e 18, que diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então essa foi a missão, de Jesus aqui nessa terra, de socorrer a nós pelo ministério da palavra, trazendo a compreensão da vontade, da real vontade de Deus para a nossa vida em relação à nossa reconciliação uns com os outros pelos propósitos eternos. E ainda diz aqui: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19, esse é o texto básico dessa lição, que abrimos ela com esses dois versículos, e assim encerramos essa maravilhosa lição para a nossa edificação espiritual, para o nosso ajuste à vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida e nos dê a paz, nos dê a alegria, nos permita desfrutar de uma genuína comunhão feita pelo poder da aliança que Ele mesmo estabeleceu para nos envolver em sua glória, nos envolver em seu amor, nos envolver nessa fraterna comunhão, fraterna e genuína comunhão que exalta o seu poder através de tudo aquilo que Ele realiza de maneira incondicional para resgatar pelo seu amor a todos nós para a sua glória. Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa te permitir
ter um dia abençoado, um dia feliz, um dia de paz, um dia de reflexão, um dia de ajustes, um dia de busca, um dia de verdadeira e íntima comunhão com Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.